doença silenciosa que pode matar. A depressão afeta cerca de 11 milhões de brasileiros. Mas a medicina é grande aliada dos pacientes. A gama de tratamentos é longa e, em muitos casos, polêmica. Saiba por quê na reportagem da Thaís Travensoli. Tristeza profunda, desânimo, dores pelo corpo, tentativas de suicídio. Há 4 anos, Rosemar foi diagnosticada com depressão. Já procurou várias formas de tratamento. Hoje, vive à base de remédios e luta para se sentir melhor. Já procurei acupuntura, tratamento com terapia com a igreja, com psicólogo da igreja, com psicólogo, com psiquiatra, fiz CAPS, fiquei internada em hospital dia com CAPS. Vários tratamentos alternativos eu já tentei. Medicamento alternativo, vários medicamentos alternativos eu já tentei. Não é frescura, preguiça ou brincadeira. A depressão é uma doença e, como qualquer outra, precisa de tratamento. Hoje ela afeta cerca de 11 milhões de brasileiros e mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. Só quem tem a doença sabe o quanto é difícil viver com ela. E não adianta dizer que é apenas uma fase, ou então que só depende da pessoa para melhorar. Rosemar tenta explicar como a depressão mexeu com a vida dela, os sintomas que surgiram nos últimos 4 anos. Já achei que não tinha mais cura, fiquei com medo de ser internada em um hospital dia, né, em só psiquiátrico, porque eu estava sem controle, a família minha tinha muito medo de eu cometer suicídio, tanto é que eu tentei 3 vezes, né, e daí ficou assim, agora estou em tratamento diário com medicação todo dia. Entre os sintomas da doença estão irritabilidade, cansaço, choro fácil e falta de vontade de fazer as coisas. O tratamento depende de cada caso. Por isso, a orientação é procurar um médico quando surgirem os primeiros sinais. Em algumas fases da depressão, a terapia ou o uso de medicamentos já podem dar resultados. Mas e nos casos de depressão refratária, quando o paciente não responde aos tratamentos comuns? Essa mulher convive com a depressão há mais de 30 anos. Chegou a ficar com o mesmo remédio por 10 anos, mas os sintomas continuavam ali. E eu cheguei pro meu médico e eu falei, olha, eu perdi todas as minhas esperanças. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força. Porque você busca uma força para lutar contra tudo. Eu não tinha mais força para lutar, não tinha mais ânimo, eu só queria apagar. Em casos como este, um dos tratamentos contra a doença hoje é a aplicação da ketamina, um medicamento utilizado como anestésico em cirurgias e que para muitos pacientes tem sido a esperança para a cura da depressão. Essa clínica de Curitiba oferece o tratamento. O médico psiquiatra explica como a ketamina age em pacientes com quadro depressivo grave. A medicação é aplicada em ambiente clínico por uma questão de efeitos colaterais que esse remédio pode ter e também porque não é uma medicação que os pacientes encontram na farmácia. Então, é um uso restrito a clínicas e hospitais. O tratamento, ele consiste em 2 fases. A primeira que é a gente induzir resposta antidepressiva, geralmente em 4 semanas, fazendo uma aplicação a cada 5 ou 7 dias. E a segunda fase em que o paciente faz uma manutenção do tratamento, com aplicações a cada 14 ou 21 dias. Cada aplicação custa em média R$600. A paciente que conversou com a nossa equipe começou esse tratamento há 2 anos. Hoje faz uma aplicação de ketamina a cada 15 dias e diz que se sente melhor. Eu voltei a viver, né? Então, eu comecei a ter o meu cognitivo, digamos, voltou ao normal. Você começa a ver a vida como realmente ela é. Então, você vê que eu às vezes faço uma analogia assim, como se todas as sombras fossem fantasmas. E, de repente, você vê que não, que é uma sombra, né? É a sua sombra que está ali. Não precisa se assustar, não precisa ter medo. Então, você passa a não ter medo, você passa a não ter esse sentimento de culpa, se dissipa, sabe? E você passa a viver uma vida que é considerado normal, né?
porque você vê que os problemas continuam, mas a tua maneira de perceber os problemas, de lidar com a vida, de lidar com esses problemas é que muda. Outra forma de tratamento em quadros graves de depressão é o uso da eletroconvulsoterapia, procedimento que usa um estímulo elétrico para gerar uma convulsão. Na rede particular, esse tratamento custa em média de 15 a 20 mil reais no Paraná. Recentemente, uma nota técnica do Ministério da Saúde trouxe a possibilidade desse tratamento estar disponível pelo SUS, o que gerou polêmica, já que no passado a eletroconvulsoterapia foi associada à tortura em pacientes. A maioria das convulsões epiléticas ocorrem durante 3, 4 minutos, promovendo lesão nos neurônios. A estimulação para provocar convulsão controlada, ela fica circunscrita no primeiro minuto. Então, é um tratamento que se faz em centro cirúrgico, não é? Sob um controle rigoroso das funções vitais, da oxigenação do sangue. Essa atitude do governo federal em levar para o SUS é um presente enorme para uma área carente no Brasil com relação à eletroconvulsoterapia. Se todos os aparelhos comprados pelo SUS forem utilizados por essa equipe ou por uma equipe assim, em situações adequadas, nós somos muito a favor. Nós não temos absolutamente nada contra a eletroconvulsoterapia. Agora, a forma de uso, por quem e as circunstâncias é o que preocupa. Quem convive com a doença sabe que é uma luta diária. Uma luta para que algum tratamento